Estamos aqui no Startup Investment, no Highlines da UVV. Estou conversando com o Ricardo Frizeira, hoje um grande nome da comunicação voltado para o mundo de negócios no Espírito Santo e está acompanhando esse crescimento da inovação tecnológica das startups. Queria que você contasse como é que foi para você se tornar essa referência na comunicação voltada para o mercado de negócios, para o mercado de startup. Primeiro, obrigado. Queria muito agradecer ao VV pela oportunidade, parabenizar pelo Nova Week, pelo Startup Investments. Muito robusto e muito bacana a gente ver esse tipo de evento acontecendo na Academia Capixaba, e a UVV sempre tem despontado como liderança nesse assunto. Também na área de comunicação, né? Tenho acompanhado muito a SpaceX, acho muito bacana a rádio, realmente é diferente. E com relação à comunicação, essa questão de referência aí já é da minha parte, é da sua parte, né? Mas eu tenho acompanhado o seu trabalho. Obrigado. Eu acho que eu estou aprendendo muito, na verdade, sobre comunicação. Eu venho, na realidade, originalmente sobre do mercado financeiro. A minha prática, a minha formação, na realidade, é como advogado, a minha prática é como empresário e como financista, investidor, né? Pela minha relação com a Apex. Então, na realidade, eu trafegava muito nesse universo do mercado financeiro e da gestão dos negócios. Então, a partir daí, em dado momento, eu sempre atuei na área institucional da Apex, né? Então, uma área de relacionamento com o mercado. E em dado momento eu tive um desafio com relação aos negócios da minha família. Falei, olha, eu preciso aprender a ser um financista técnico. Aqueles caras de computador, tela preta, Bloomberg, né? Sabe aquele filme que você vê de mercado financeiro? O cara apertando o botão, um monte de tela preta. Então, esse cara era eu. E aí, ali naquela área, naquele momento, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Assim, eu não sou um cara de matemática. Eu sou um cara que eu tenho uma vertente mais empreendedora da coisa, eu acho. E aí eu chamei o Fernando Sinelli, que é o presidente do conselho da Apex hoje, e falei, Ferê, que é o apelido dele. Eu acho que dessa área de research, que foi essa área que a gente criou lá de pesquisa de mercado financeiro, dá pra gente criar duas coisas. A primeira, um jornal de economia e de negócios. E a segunda, uma casa de pesquisa. Isso eu tô falando tem 7 anos, né? Olha, eu sei que a gente começou o Folha Business tem mais ou menos 2, mas 7 anos depois, hoje a gente tem no grupo Apex a Futura Research, Futura Inteligência, a maior empresa de pesquisa aqui do estado, e o Folha Business é a maior plataforma de comunicação sobre negócios aqui do estado. Então, tempos depois, isso se tornou realidade. A gente teve ali, naquele momento, a gente não conseguiu fazer, era um momento onde a economia do país não estava muito bem. O nosso principal acionista, ele também, os acionistas, na realidade, entenderam que não era o momento da gente fazer esse investimento por conta da economia do país. E aí foi feito esse convite pelo Dr. Américo Buais para a gente integrar a Rede Vitória, o grupo de comunicação da Rede Vitória de Comunicação. Eu fiquei muito surpreso pelo convite, muito agradecido por ter acreditado no meu potencial, na realidade, em fazer, no nosso potencial em fazer isso, né? Porque esse projeto não sou só eu, muito pelo contrário, são mais de 50 pessoas que atuam com a gente hoje nesse projeto. É uma equipe muito dedicada, uma equipe muito trabalhadora, muito bacana, tanto da Rede Vitória como da Apex, do Folha Business, jornalismo da TV Vitória, enfim. Então é um projeto que uniu muitas partes, uniu muita gente. E eu fui muito grato ao Dr. Américo por ter feito esse convite pra gente. Desse convite surgiu o Folha Business, que hoje é essa plataforma de comunicação. E vocês fizeram um reality também. Isso. Né, o ano passado, nesse meio de startups, descobrindo, né, novas startups, premiando ideias inovadoras como a do vencedor, que é do café. Muito bacana. O cara que já foi do Vital. Sim. E virou um empreendedor do ramo de café. E eu queria que você contasse... o Espírito Santo está sendo, né, referência no Brasil e até no mundo por grandes negócios surgirem aqui. Sim. Temos o PicPay, temos a Zite, temos... você não me fala mesmo? Paytime, Chip. O Wine Chip. Queria que você falasse assim, por que o Espírito Santo está revelando esses jovens e grandes empresários para o mundo da inovação? A gente tem feito um trabalho, recentemente a gente visitou junto com o Base 27, com os empresários mantenedores do Base 27, os ecossistemas de inovação de Santa Catarina e de Porto Alegre. E lá a gente conseguiu aprender muita coisa com eles sobre como que se desenvolve um ecossistema de inovação. Eu acho que tem muita coisa bacana que dá para a gente trazer aqui para o Espírito Santo. Uma coisa muito importante da gente falar, que a gente viu tanto em Florianópolis como em Porto Alegre, eu estava ontem com as duas principais lideranças desses dois ecossistemas e vamos trazer eles aqui para a Vitória,
é que nessas duas cidades teve uma articulação muito grande entre governo, academia e mercado. Eu acho que aqui no Espírito Santo a gente tem visto iniciativas isoladas muito bacanas. Você tem a UVV fazendo um negócio super legal aqui na academia, você tem o Base 27 fazendo um negócio super legal no mercado, você tem a Apex fazendo um trabalho muito forte com Venture Capital, são mais de 50 milhões de reais investidos em startups nos últimos 2 anos. O governo fazendo algumas iniciativas também, como o Fundo Soberano, Bandes, mas eu não vejo ainda essa conexão de maneira tão... Existem movimentos que tentam fazer isso, mas eu sinceramente não vejo essa conexão acontecendo ainda de maneira genuína, sem... realmente assim, não tem acontecido aqui ainda, é o que eu enxergo. Eu acho que um passo importante que foi dado. 2, né? Aí por parte do governo, a gente precisa falar da questão do Cais das Artes. Essa foi uma ideia que eu vi nascer ali junto ao nosso atual governador, que foi desde o início muito solícito a ideia, e hoje se tornou já uma pauta da sociedade, né? Já não é mais uma pauta do setor empresarial, é uma pauta da sociedade. Transformar o Cais das Artes num centro de... Transformar o Cais das Artes num centro tecnológico, transformar o Cais das Artes no que é o Sapiens Park em Florianópolis, um parque tecnológico que abriga as startups, que conecte academia, governo e mercado. E eu acho que o governo deu o primeiro passo para a gente, primeiro, tem que privatizar o Cais das Artes, depois tem que tornar aquele ali um espaço de cultura e inovação. Muito importante você falar isso, porque quando a primeira fala sua, o pessoal da cultura e do entretenimento vai falar, como assim? Mas eu acho que muito importante aquele espaço, como foi o restaurante giratório na Fins. Exatamente. Que estava sem um problema, né? Sem objetivo, e se transformou num hub de inovação. E você pegar o Cais das Artes, que também hoje é um problema. Sim. Né? De recursos financeiros. Mais de 200 milhões de reais investidos. Então, você pegar o Cais das Artes e dar um objetivo, um fim para ele que seja importante para o Estado do Espírito Santo, então onde você coloque espaço para startups, para inovação, mas também trazer a área da cultura e do entretenimento, que gera também riqueza, perfeitamente, emprego e renda e arte. Vou falar o seguinte, o principal aprendizado que a gente teve visitando os maiores ecossistemas de inovação aqui do Brasil, e a gente está indo para Portugal no mês que vem também entender como é que funciona lá, é o seguinte, são 2 aprendizados. O primeiro o governo precisa ajudar. Não só não atrapalhando, mas de maneira proativa, ajudando onde? Na concessão de espaços públicos. Por quê? E aí vem a segunda coisa. O desenvolvimento do ecossistema de inovação no Brasil, dos principais ecossistemas de inovação do Brasil, todos eles dependeram e foram liderados por empresários do setor da construção civil e do mercado imobiliário. Por quê? Porque quando você traz espaços urbanos e conecta espaços urbanos muitas vezes abandonados, como é o Instituto Caldeira em Porto Alegre, como era o Porto lá de Recife, como era o Sapiens Park em Florianópolis. Quando você conecta esses espaços urbanos abandonados com uma cultura efervescente de tecnologia e inovação, e o governo ajuda não só às vezes concedendo espaços, mas também criando incentivos fiscais para que essas empresas se estabeleçam nesses espaços abandonados, e o mercado imobiliário vem junto, fazendo investimento para modernizar os espaços, o que a gente enxerga? Investimento em tecnologia e inovação para desenvolver a economia do Espírito Santo e para diversificar a matriz econômica do nosso estado, que ainda é muito concentrada em commodities. E, por outro lado, também investimento em espaços públicos, investimento em urbanização, investimento na melhoria do uso da cidade. Então, por que a relação entre governo, mercado e academia é importante para fazer o ecossistema de inovação funcionar? Porque quando o mercado imobiliário investe num bairro específico que está abandonado para fazer com que a inovação ande lá, quando o governo dá incentivo para isso acontecer, quando o governo privatiza e concede espaços públicos, como fez o Codesa, vai fazer com o Cais das Artes, eu tenho certeza. Esses 3 elementos eles se unem e criam conexão e criam identidade para andarem juntos. É onde os interesses dessas 3 partes coadunam, habitam em conjunto.
Você acha que o centro de Vitória poderia Exatamente. fazer parte disso? Então eu vou trazer 2 exemplos aí. Um primeiro exemplo é o Cais das Artes, com base no que foi feito no Sapiens Park em Florianópolis. É para copiar. O segundo exemplo é as docas da Codesa. Não tem ali a Avenida Beira-Mar, aquelas docas abandonadas? Aquilo dali tem que se transformar num polo gastronômico, cultural e turístico, como é o Cais Embarcadeiro em Porto Alegre, como é o Puerto Madeiro na Argentina. Por quê? Se a gente começa a trazer esse movimento de inovação para a região do centro, não precisa ser necessariamente só no centro, já está ali na Enseada do Suá, né? Mas não precisa ser necessariamente só no centro, mas se começa a trazer isso para lá, o governo faz um incentivo, o governo, a Codesa, ajuda transformando aquele lugar, as docas abandonadas, no Puerto Madeiro capixaba. O mercado imobiliário vem junto. Sim. Vem junto, porque o centro de Vitória é bonito, porque tem um porto bacana ali. E a história das construções, né? Muitos casarios estão se perdendo lá. Você poderia recuperar os casarios antigos do século passado, com arquitetura belíssima, fazer igual grandes cidades fizeram na Argentina, no Chile, Valparaíso fez isso. Valparaíso, no Chile, com certeza. Fez isso. Então, o Espírito Santo tem agora uma oportunidade única da gente unir os interesses do governo com o mercado, com a sociedade. Que é mercado imobiliário investindo em espaços públicos abandonados, o governo do estado dando incentivos para que esses espaços públicos sejam bem populados, seja privatizando, seja realmente com incentivos fiscais, e o ecossistema de inovação enxergando que é uma oportunidade tanto para as empresas como para a cidade. E aí entra a sociedade, como para a cidade, de se modernizar, se desenvolver, na medida em que esses interesses se juntam e a gente vê o Cais das Artes sendo transformado num polo de cultura e inovação e a gente vê as docas abandonadas do Porto de Vitória se transformando num polo gastronômico e cultural. Perfeito. Ricardo, queria agradecer a sua participação. Antes, queria que você falasse a importância desse evento, Startups Investments, aqui no UVV Highlines, fazendo parte da Semana de Inovação da UVV e Nova Week. A UVV sempre foi pioneira nisso, né? Nova Week já acontece há 4 anos e tá aqui nesse espaço. Primeiro que espaço, né? Vamos falar desse espaço do UVV Highline, que é maravilhoso. É um prazer, eu acho que é um evento extremamente importante a gente trazer esse tema de investimento em startups, tem que pautar isso, temos que trazer os investidores para cá, temos que trazer o ecossistema para cá. E olha, eu nunca vi um evento com tanta gente de peso reunida. Então, a UVV tá de parabéns. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Ricardo Frizeira, parabéns pelo Mundo Business, parabéns pelo seu trabalho na Apex e também querendo que o Espírito Santo seja referência mundial na inovação. E estamos de portas abertas sempre para você. Agradeço e queria estender esses parabéns, se você me permitir, a toda a equipe. Né? Muitas vezes, assim, quando a gente trabalha com comunicação, naturalmente o nosso trabalho vira aparecer, né? E tem uma parte chata disso que é a equipe às vezes não é valorizada. Aqui agora a gente está gravando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui com a gente. Então assim, a nossa equipe muitas vezes chega a mais de 50 pessoas. Então eu queria agradecer a minha equipe, a nossa equipe, por conseguir tá ajudando as empresas do Espírito Santo a aparecerem para o estado e para o Brasil. Obrigado. Valeu, Ricardo. Valeu. Esse foi o papo com o Ricardo Frizeira aqui no nosso podcast no Startups Investments. Valeu, cara.